porque In you we em live. Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, em Ti nós temos o nosso ser. Thank you, Father. Obrigado, Pai, Every question por that toda a is questão que foi respondida will be answered. e ainda será respondida hoje. Todos os desafios, Senhor, Pai, Has been que dissolved. Every doubt has toda been dúvida foi dissolvida, dissolved. In the será name of dissolvida em nome de Jesus. Father, we thank you. Pai, te agradecemos Every marriages por todo o casamento que está na brecha agora. Eu declaro paz nesse relacionamento, nesse casamento. Falo paz nesse negócio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eles são fortalecidos com poder no seu espírito, no homem interior. Pai, te agradecemos. Este evangelho é proveitoso para cada um deles. Obrigado, Pai, pela união do propósito que está entre eles, Pai. Senhor, te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra. Thank you for the word we are about Obrigado pela palavra que estamos prestes a receber. meekness, with gladness. Receberemos com humildade e unidade de coração. Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Hallelujah. Aleluia. Yeah! Yeah! You may be seated. Podem sentar-se. Glory be to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. I want to especially Eu quero especialmente dar as boas-vindas these a vocês Sunday service, neste culto de domingo com a Zona. and I want to thank you all for taking our time Quero agradecer a todos por tirarem este momento to participate in this meeting. para participar desta reunião. I thank my man of God, Agradeço ao meu homem de Deus, the Reverend Dr. Chris, o reverendo Dr. Cristo Yakilome, for giving me this opportunity por me dar esta oportunidade, to gather you all por juntar-vos a todos at a time like this num tempo como este, and to speak to you. falar com você. Pastor, thank you for your love, Obrigado, Pai, pelo teu amor, kindness for pela us tua bondade para conosco in the zone. nesta zona. Thank you Obrigado for the word of God that pela palavra de Deus you always bring to us. que sempre trazes para nós, Have made our lives so beautiful. que tornou as nossas vidas tão belas. We love you, sir. And I want Nós to te thank amamos, all our group Senhor. pastors, Quero agradecer também a todos os nossos pastores do grupo, our deaconry members, membros, our leaders, os diáconos, os nossos líderes, cell leaders, nossos líderes de célula, and our wonderful brethren of you. nossos incríveis membros da UK Zona 2. Thank you Obrigado for all that you do por tudo o que vocês fazem for us in ministry, para nós no ministério, and ensuring that garantindo que the word of God, a palavra de Deus, the gospel o Evangelho, is expanding. está a expandir God have requested from us. como Deus requeriu de nós. Thank you for Obrigada. your times of prayer Obrigado pelos vossos momentos de oração, and our prayer times. tantos nossos momentos de oração. Thank you Obrigado for the prayer tone, the Pelo unending praise. Prayaton e os louvores infindáveis The ministry has e asked us tudo o que o Ministério nos pediu para fazer, to participate in. que você participou. You know, Sabes, the scripture said, as "Don't be escrituras weary in dizem, doing." He said, in due season, you will reap. So, if you've not started reaping, just be patient because você ainda não começou a colher, never fail. apenas seja paciente, porque a palavra de Deus nunca falha. Quero agradecer ao estimado pastor Bosco, Ujeme, the group pastor of Northampton Group, pastor do grupo led us de in prayer. Northampton, que nos liderou em oração. Pastor Pati Waku, Pastor Pat, pastor of pastor do grupo elite group, who has also Elite Group, led us in prayer today. que também nos liderou em oração hoje. E todos vocês, That Deacon ID, pastor Jude, Diácono Heidi, that todos que irão participar morning esta manhã. program up till now. Até agora. One thing I'll promise you Uma is coisa que eu vos prometo é que vocês vão sair daqui satisfeitos. that's the goal.
E este é o objetivo, That's the reason. essa é a razão que nós estamos reunidos. You know, Sabe, when we come together quando like nós this, nos unimos assim para estar em comunhão, God sabe, does something beautiful Deus faz algo lindo with our lives. nas nossas vidas. So we always leave Então, nós sempre saímos das reuniões questions that have com been questões que foram respondidas. so be ready Então, prepare-se to be answered today. para que as suas questões sejam respondidas hoje Transformation e também a transformação que acontecerá gather like this. quando nos reunimos Glory assim. be to God. Glória a Deus. So you know, Então, você sabe, one of the prayers that uma das Jesus orações que Jesus orou to the Father ao Pai was that era: we will be one. temos um. If you go to Se você for John chapter number 17, para João 17, Jesus prayed that prayer. Jesus fez essa oração. Verse 21, Verso 21. John chapter number 17. João 17, 21. So maybe we take it from, yes, we take it from maybe 19 so that we take it into 20. Vamos para o 19 até o 21. It said, and for their E sakes por, I sanctify myself, e por eles me santifico a mim mesmo, that they also para que também might be eles sanctified sejam santificados through the word, the truth. na verdade. Neither E pray não I rogo for somente these por alone, estes, but for them mas also também which shall believe por aqueles in me. que pela tua palavra hão de crer em mim. Did you see that? Vocês viram isso? Them also. Eles também. I was talking to the disciples. Ele está a falar aos discípulos. Pray for these ones Disse: não rogo somente por estes, those mas também por aqueles who shall believe. de nós que creríamos no Senhor Jesus. Ele orou também por nós. All that he declared Então, tudo o que ele declarou was not only for them, não era apenas para eles, for us mas para todos nós who shall believe also. que crerão também. Depois, Continued with the ele prayer, continuou com a oração e disse: para que todos sejam um. that they may be Para que todos sejam um. as thou, Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. that they also Que may também be eles one sejam in um us, em nós. that the word Para que o mundo believe creia thou have sent me. que tu me enviaste. Remarkable statement. Notável, uma declaração notável, palavras notáveis. At this time, E neste tempo, Jesus to the cross. estava prestes a ir para a cruz. Here he is. E aqui ele está Prayer. a fazer essa oração incrível. He prayed for the unity, Ele orou pela unidade do corpo de Cristo. the unity of A unidade do corpo de Cristo. So Então, that means isso significa if Jesus que se Jesus orou pela unidade do corpo de Cristo, means that the significa que a unidade é importante para ele. it must be something very important. If É it's algo muito importante. Se ele está a falar com Deus, seu Pai, about the unity sobre a that they unidade, para que eles sejam um como nós somos um, it means it's important. significa que é importante para ele. And if it is E important se é importante para ele, and the scriptures is e as telling Escrituras us nos está a dizer about sobre this prayer, esta oração, means that it should significa also que be também deve ser importante para nós. God wants us to take Deus quer que note nós of tiremos notas dessa oração. unity, A unidade the body of Christ, do corpo de the unity of the Cristo, a unidade da igreja, the unity of a everyone. unidade de todos. So, Então, what God wants from us is for us to strive for it. That means to strive for the unity. Deus quer que nós It means that everyone have to make effort. nos esforçamos. Quando se fala da unidade do corpo de Cristo, significa que devemos nos esforçar To strive for the unity, e trabalhar no sentido da união do corpo for the de unity of the body of Christ. a união do Evangelho do corpo de Cristo. Effort in it. Devemos nos esforçar para isso, para garantir Gospel spread que o Evangelho
se expande. Talks about the house divided against itself. It said it A Bíblia fala sobre a casa dividida entre si, que não pode prevalecer. Então Deus está a dizer que deve haver a unidade do propósito. A Bíblia fala sobre a unidade de mente, uma só mente. Porque nós estamos na corrida do último homem. Significa que estamos na corrida da última alma perdida, significa que Jesus está a vir em breve. E se Jesus está a vir em breve, deve haver a unidade de propósito por todos, para alcançarmos o alvo e para que possamos dizer: venha, Senhor Jesus. Então, Deus está a pedir pela unidade. Whatever will derail the unity in the church, you have to do something Então about você deve fazer algo sobre isso, sabe? We must desire Você deve desejar whatever will derail the unity of repelir tudo aquilo que possa impedir a união do corpo da igreja. Quando eu falo da união a união da igreja, não falo da igreja ABC, Believers, Love World. Eu estou a falar a igreja, o corpo de Cristo, de ti. A Bíblia fala que nós somos a igreja. Então, não é o edifício que eu estou a falar. Estou a falar do indivíduo. Então, Deus quer que nós nos juntemos, trabalhemos em conjunto, fazendo um esforço para garantir que há unidade na igreja. E por isso, Deus está a dizer que todos nós devemos carregar o nosso propósito em conjunto, sem desculpas, sem dificuldades, mas havendo uma só mente e um só coração, tendo um foco do que é suposto fazermos. Então, a unidade do corpo é muito importante para Deus, eu mostrei para vocês. Então, eu sou grato a Deus que fazemos parte do corpo e Deus nos deu esse tipo de plataforma onde partilhamos a palavra de Deus em conjunto e trazemos a palavra de Deus para ti. E quando a palavra de Deus está a vir para ti, de onde quer que você esteja a ouvir, Deus está a falar com você. Ele não está a falar para o A ou B, Ele está a falar para nós. E é por isso que Ele está a trazer a mensagem assim para nós. Filipenses 1, verso 26. Você vai descobrir, ele diz: Perdão, 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para quer que vos veja, quer que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo Espírito. Estando no mesmo Espírito. Porque as Escrituras deixam saber que nós todos bebemos desse Espírito. Que estás no mesmo Espírito, combatendo juntamente, numa só mente, perdão, uma só mente, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós estamos a trabalhar. Isso significa que não é algo que você facilmente pode fazer. Significa que deve haver um esforço. Significa que deve haver uma responsabilidade de ti. Você deve entender que você deve contribuir para a unidade do corpo de Cristo. Deixa-me dar-te um exemplo disso. Sabe, como zona, Deus pôs-nos em conjunto, assim, na zona. Da mesma forma como você nasceu, da mesma forma Deus especificamente pôs nessa família e não noutra família. E nessa família deve haver uma unidade, deve haver uma só mente. Tem que estar conectados para fazer aquilo que eles devem fazer. Então, a Escritura já nos diz que nós devemos combater em conjunto
the para, purpose of the gospel. em prol Hallelujah. do Evangelho. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Glory be to God. All right. Ok. Let me show you a Deixa-me scripture. mostrar-nos uma escritura. Galatians chapter number 6, Gálatas verse number 10. 6, verso 10. Because God tells us Porque Deus how nos to diz relate with one another. como relacionar-nos He uns also com os tells outros us e também how nos to diz relate como nos relacionar leaders. com os nossos líderes. Verse 10 says, Verso 10 as diz: we Então, have enquanto therefore temos opportunity, tempo, he said, let us do ele disse: good. façamos o bem. Let us do good Façamos o unto bem all a men. todos os homens. So, he wants us to do Então, good Ele quer que nós to façamos all men. o bem a todos os This homens. time, he's talking about Neste momento, Ele está a falar de todos no Christ mundo. died for Cristo everyone. morreu por We todos. will do good unto Nós all fazemos men. o bem para Whether todos they are os homens, sinners quer sejam or not, pecadores ou we will do não. good Nós unto fazemos all o bem men. para todos os And the homens. best way E to a do melhor good to the ones forma de that are fazermos not o born bem again àqueles que não nasceram is de to novo give them the é scriptures, dar-lhes the as word of escrituras, God. a palavra Is de to preach Deus. the gospel. É pregar o That is Evangelho a the eles. best Essa é a thing melhor you can coisa do. que você pode No fazer. amount of things Não you há can give to the quantidade de sinner coisas que that will change possas them. dar num pecador que vai mudar a vida dele. A única coisa que pode mudar a vida de um homem é a palavra. So he said, let us do Então good ele to façamos all o bem a men, todos os unto all homens, men. a todos os So homens. we have this Então nós temos opportunity. essa God oportunidade had brought que us Deus into the kingdom. nos trouxe para o And he reino has given us the e nos deu a opportunity oportunidade to do de fazer o good to all bem a men, todos os homens, especially this especialmente period that we are now. este período que And nós we will soon be estamos celebrating Easter. e estaremos a celebrar Páscoa e nos dá também outra oportunidade de fazer programas e sermos capazes de alcançar almas. He said, do good unto Ele all façam men. bem a todos os homens. He talks about all Mas men. ele fala também, Then, ele fala de todos he os said, homens, também diz, especially mas especialmente ou principalmente unto them who are of the àqueles que household of são faith. da casa da fé, ou os domésticos da fé. Então, se ele te diz para fazer o bem àqueles que estão de fora, ele também diz, ele diz, isso é muito bom. Aqueles que estão de fora e aqueles que estão por dentro, faça bem a eles. Mas ele qualifica, ele na verdade diz especialmente ou principalmente. So, differentiating Então, diferenciando entre aqueles que estão de fora and those that e are aqueles que estão dentro. why he wants us to Por do que good que ele to quer que everyone? façamos o bem a He todos? says Ele the disse, ones in the aqueles que household estão na should casa, os have a domésticos, special treatment. devem ter um tratamento especial. Boy, did you get that? Você percebeu isso? So the ones in the Então, household, aqueles que estão dentro da casa they have, têm especially um, unto them who are of the especialmente aqueles household que of são faith. os Are you domésticos da household of fé. faith? Vocês são os domésticos da So fé? he asks Então you, ele do good to all men, pede a preaching vocês, the façam o bem a gospel. todos os homens, Then, pregando o Evangelho. are E you in the também, household of faith? vocês He said, são okay, domésticos da do fé? good, especially Ele diz, ok, to agora everyone sejam in the bons household. ou façam o bem, especialmente So, aqueles, what is he trying to say? aos domésticos da Say, fé. be of one mind. O que ele quis dizer, sejam de uma those só in the mente. household of faith. Ama aqueles Work domésticos da together fé, with na the casa household da of fé. Especially Trabalhem em conjunto, when we have especialmente things that we need quando to do temos coisas together. para fazer em He said, God conjunto. had brought you to a Ele, family. Deus trouxe-vos a So uma you família. are one. The Então vocês things são that we um. do, As coisas que fazemos, especially especialmente in the household na casa. of faith. I tell you what the Lord is telling me now. Eu vos digo o que o Senhor está a me dizer agora. In the household of faith, Na casa da fé, especially especialmente. in the household of faith. Casa da fé, especialmente. In the household of faith. Marakata siki. Marakata libutu. Marakata libuntu. Marakata libuntu. You know, the Sabe, worst thing that you can do a pior coisa que você pode fazer to yourself, a ti mesmo, household of faith, estar na casa da fé ou is to steal domésticos da fé, é roubar from your brother, seu irmão, to lie mentir against your brother.
contra o teu irmão, to do the things de fazer as coisas. that you're not with. He said especially, Ele disse especialmente, you know, and sabe? he told me in the scripture, E ele me right disse now, nas escrituras agora mesmo, é por isso que eu estava a rir. said E ele disse in that scripture nessa escritura, that for this reason, por essa razão, he said, some alguns are asleep. estão a dormir. For this very reason, Por esta razão, the very reason, por esta razão, that some are asleep. alguns estão a Why did he dormir. say they are asleep? Por que que ele disse que estão a dormir? For the not properly discerning the body. Porque não discerniram o corpo da maneira apropriada. So for this reason, Então, por essa razão, I'm still going to work. diz, mas se eu continuar a falar, ainda vou trabalhar. Ok, tudo bem. That's fine. He said, but the Bible says for Mas a this Bíblia reason, diz, some por esta are asleep. razão, alguns Who estão a told you that he's dormir. talking about sleeping in your bed? Quem está a dizer? Quem disse que ele está a falar sobre dormir na cama? Actually dead, Morte espiritual. but you are there. Você está aí. You become a walking cadaver. Você se tornou um cadáver ambulante. Everybody sees you. Todo mundo te vê. Your hands. As are tuas lifted mãos up estão every day. levadas todos os dias na igreja. For this reason, he said, Por esta razão, ele disse, asleep, alguns estão a dormir, discerning. não propriamente discernindo o corpo. This is Agora, God's instruction about unity. essa é a instrução de Deus sobre a união na igreja. E ele fala sobre liderança na igreja. You know? Sabe? He told us how to Ele also nos relate diz to também the como leadership. como lidar com a liderança na igreja. First Thessalonians chapter number Vamos a 1 Tessalonicenses 5, wow, verse number 12. verso 12. First Thessalonians chapter 5. 1 Tessalonicenses He said, 5, 12. Ele disse, and we beseech e you rogamo-vos, irmãos, to know que them which reconheçais labor os que among you. trabalham entre vós. Did you see that? They labor O que trabalham entre vós. and over you E in the que Lord, prescindem sobre vós no Senhor and admonish you. e vos admoestam. Vamos ver da NVI, Clara? para tornar mais claro, sim. Now, Ele diz, agora ask you, lhes pedimos, irmãos, to respect those que tenham who work consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês ou que estão acima de vocês. great. Is everybody working hard? Estão todos a trabalhar arduamente? Yes, you are. All right. He said, respect those who work Respeita hard aqueles among you. que trabalham arduamente entre vocês, que Lord. estão acima de vocês no Senhor. They have people that are Então, over tem you. pessoas que estão sobre vocês no Senhor? As a cell leader, Como líder de is the célula, PCF leader o over líder you de in the Lord? PCF está acima de ti no Senhor? Is that true? É verdade? É verdadeiro? Okay. So you got to understand. Então você deve entender. As a Bible study class teacher, Como um professor de is estudo your bíblico, cell leader over you in o the teu Lord? líder de célula está acima de ti no If you Senhor? like to answer, Se você não responder, but they are over you. mas eles estão sobre ti no Senhor. Did you see that? Acima de ti no Senhor. So they said, now we ask Então, ele diz agora, pedimos a vocês, irmãos, para que respeitem aqueles who work hard among que se esforçam who are over you in the Lord. no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, os te ensinam. Admonish you. Verse 13. Verso 13. Hold them Tenham-nos in the highest na mais alta estima, in love com amor, because of por their causa do trabalho deles. Did you see? Vocês Is viram? God speaking to you? Deus está a falar contigo. You see, hold them Ele in disse, the highest tenham regard in na love. mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Live in Que vivam peace em with paz one another. uns com os outros. To live in peace Vivam with em paz uns com os outros. Next verse. Verso seguinte. And we urge you, brothers, Exortamos vocês, irmãos, warn those who are a idle. que advirtam os ociosos. Who are those that are idle, actually? Quem são os ociosos? Could we just
try and find out. Podemos tentar descobrir. Could it be like those who don't come for prayer-thon? Será que são aqueles que não vêm para o Prayathon? No, I'm just asking. Estou apenas a perguntar, ou estou a tentar descobrir o que isso significa sobre aqueles que são What ociosos. did he say we should do to them? O que ele disse que devíamos dizer a He eles? said Ele disse, we should do what? devemos fazer o quê? Warn those. Adverter. Kalabos kalila, yalakanto suka. Is your mind talking to you now? A tua mente está a falar contigo agora, falando contigo. Lakusekeleketalaka, rakakatale. I didn't say anything. Eu não disse nada. I just read the scriptures. Eu apenas li a But I'm escritura. just wondering. Mas estou apenas a questionar. Alguns estão muito inconfortáveis agora. If you're uncomfortable, Confortáveis, God is perdão. speaking to you. Se você está desconfortável, Deus está a falar contigo. I'm not looking at any area. Não estou a olhar para nenhuma área. It's in my screen. Eu estou a olhar para o meu ecrã. It said, and we urge you, brothers. E disse, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Vocês viram isso? Then Depois, encourage the confortem os timid. desanimados. Let the timid know that Deixa que Christ died for os them. desanimados saibam que Cristo morreu por eles. Cristo morreu por eles e para saírem Help the e pregar o Evangelho e auxiliem os fracos. Be patient with Sejam everyone. pacientes para com todos. Incrível. So, in all Em tudo, ele está a falar sobre coisas que trazem of Christ. a união no corpo de Cristo. Volta para o 12 novamente. Vamos ver na versão mensageira. Now we ask you, brothers, Ele disse, agora respect. pedimos que vocês We ask you to honor. que honrem. The other one talks about Agora, respect. amigos, pedimos vocês. Talk about honor. Este fala agora de honra. Vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês. There are levels of leadership. Há níveis de liderança. There are those who pray Tem aqueles que oram for 15 to 20 people. para 15 a 20 pessoas. São líderes. There are those who pray Há aqueles que oram for who are like PCF. como o PCF. They pray for Eles these oram 15 that you are desses praying 15 que tu estás a orar, ele ora por ti, mais os 15 e outros. for. There are those who E há are aqueles que coordenam igrejas. those who pray E há aqueles que oram por aqueles coordenadores e oram também por pastores de grupo. E tem aqueles que oram pelos pastores de grupo e os pastores e aqueles. they're like the zonal pastors. And there are those like the Esses regional são os pastores de zona. Depois tem os pastores regionais e tem aqueles como o CC, like the Comitê Central. E depois tem aquele como presidente. so they are categories. Então há categorias de pessoas. Mas aqui, ouçam o que o Senhor diz a vocês. Ele diz: honre os líderes que trabalham arduamente por vocês. who have been given the A quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês in your obedience. na obediência. Very important. Muito importante. Very, very important. Muito importante. You honor them Você honra eles and ensure. e Does garante. it mean to honor? O que significa honrar? Does it mean to give a gift? Significa dar um presente? Said when you does it Isso mean to bow? significa você prostrar-se? No, Não, it doesn't mean. não significa. It has nothing to do with Não tem nada a ver com coisas físicas. it has everything to do Tem with tudo a the state ver of your mind. com o estado da tua mente. The person you are, A pessoa que tu és. how you relate Como você relaciona with your leaders com os teus líderes. is so important. É muito importante. If you would take this Se thing from você God, levar essa coisa contigo, você vai começar a ver a alegria, começa a fluir nos teus corações. some people are perpetually Algumas pessoas estão perpetuamente chateadas about their leaders. sobre os seus I líderes. have a question for you. Tenho uma pergunta para vocês. All the time you have been angry, Todo momento que você esteve did the leader chateado, diminish? o líder diminuiu. Sometimes the leader doesn't even know that you are angry. Às vezes os líderes nem sabem que tu estás chateado. And you are so angry that you are E estás swelling tão up. chateado, In a short while, the devil takes over from you. Satanás toma posse. And the person does de not ti. even E a know. pessoa nem sabe.
And to even make it good, the person just E ainda keep on being promovem a promoted. They keep on pessoa, being promoted. começa a ser They keep on promovido, being continua a ser promoted. promovido. And you are angry the E more você ainda because está you're mais being chateado promoted. por estar a You ser are angry. promovido. Você And está you know what chateado e happens? o que You vai are being acontecer? demoted. Você está a ser You are despromovido. there in one place. Você está ali no mesmo lugar. So why? Chateado. Por quê? Set yourself free. Liberte-se. Set yourself free. Liberte-se. Set it free. Oh, this person was made leader over me. Essa I'm pessoa supposed foi to be feita the leader líder sobre of that mim. person. Eu devia ser o líder Show me dessa where it is written in pessoa. the scripture. Mostra-me onde é que está escrito isso nas escrituras. That age has something to Que do tinha a ver with leadership. Show me. Where it has to do? o que isso tem a ver. Nothing to do with Não tem nada a ver com liderança. it is a calling. É um chamado. And most times it is E a an maior parte das opportunity. vezes é uma oportunidade. You may have gone to the Você school and have pode- the PhD and Pode have ter it o like 4 times. PhD quatro vezes. That's no problem. Good for you. Isso não é um problema, bom para você. But that person, there is a Mas call essa of God. pessoa tem um chamado de Deus sobre a vida dele. Your PhD make nothing O teu PhD não fez nada. to the body of Christ. Quando se fala do corpo de Good Cristo, for us to tap seria the bom PhD para that nós you have for our administration, usarmos o teu PhD para a nossa administração, so you can help us with your PhD. para que você and possa ajudar-nos com o teu PhD a ajudar-nos. The leader is still your leader. Líder continua a ser o teu líder. Podes Still your leader. reclamar de hoje até amanhã, continua a ser teu líder. What must I Então, do? o que eu devo fazer, No matter how you feel, não importa o quanto no você, matter como what você se happens, sinta, não importa o que you are the work aconteça, of God. faça o trabalho de Deus, a obra de Deus. That is your primary responsibility. Essa é a tua Go responsabilidade out primordial. for soul Vai ganhar almas. And the Bible talks about A Bíblia fala idols, sobre- that we should warn those that are idle. Do you know why? Ele disse, vamos avisar que eles são ociosos. Sabes porquê? The English language Na or linguagem, the English adage says in- the idle mind. a linguagem So inglesa fala sobre a mente ociosa. we should warn you. Ele disse que devemos avisar-vos Idle. para não ser ocioso. If you haven't Então, done se você ainda não se juntou a uma célula, don't come for prayer, você não vem ao don't go Prayathon, out for evangelism. você não sai para evangelismo, We are talking to you. estamos a falar para ti. Right. Ok. Say part 1. Diga a parte 1. Did you learn anything from there? Vocês aprenderam algo daqui? Ok. Then part 2. Parte 2. The triumphant life. A vida I triunfante. want to talk to you Eu quero falar com vocês triumphant life. sobre a vida triunfante. Because this triumphant life, Porque essa vida triunfante, se você entender claramente, you deal vai te ajudar a lidar com aquilo que eu falei na parte 1. it will make you Vai understand fazer-te the purpose of entender o propósito da unidade. Vai fazer-te entender o que Cristo fez por ti and how e como you ought to operate. você deve operar. First of all, the Primeiramente, triumphant life a vida belongs to triunfante pertence a todo cristão. every Christian. Todo Are you a cristão. Christian? Você é um cristão? Answer me. Are you a Christian? Você é um cristão? Those of Responda-me. you that are Aqueles de vocês que estão nas outras igrejas, hearing me over, me estão a ouvir, embora não consiga vos ver, me respondam também. Vocês são cristãos? pastor and the group pastor, Diga ao teu pastor do grupo, sim, Senhor. you know, then wave at me Depois from where faz um chau assim, de onde quer que você esteja. you are a Christian. Sim, você é um cristão. You are born again. Você nasceu de novo. Therefore, the triumphant A life vida triunfante to you. pertence a ti. Bible says you A are Bíblia diz que você é triunfante em Cristo. Let me say this. It Deixa-me doesn't dizer matter isso. Não importa how situation looks como now. as situações pareçam hoje. You were born again. Você You are the triumphant one. nasceu de novo, você é o Victory triunfante. in Christ. Você tem a vitória em No Cristo. matter what anybody have told you, Não importa o que as pessoas tenham dito, se calhar seja a tua mãe, o teu escritório na cidade, não importa o que seja que eles tenham dito. but the news I have for you, A notícia que eu tenho para vocês as é long as que you are born again, desde que você nasceu de novo, I have the triumphant life.
você pertence àqueles que têm a vida triunfante. Now that you know this, we move to the next level of this. Agora vamos mudar para o próximo nível To disso. enjoy this triumphant life, Para aproveitar essa vida triunfante, you must first of all believe primeiramente deves acreditar is que such existe life. tal vida. Is there such a life? Existe tal vida? Existe tal vida? Por que não me estão a responder? Is there such a life? Existe tal vida? Do you have the triumphant life? Você tem a vida triunfante? Is there such a life? Existe tal vida? Do you believe that there is such a life? E você acredita que é tal vida? There we go to the third one. Now that there is a triumphant life, Agora que é uma vida triunfante, eu sei que tem uma vida triunfante, acredito que tem uma vida triunfante. A próxima coisa ali é seguir o princípio. É seguir o princípio. Existe um princípio da vida. A vida também tem um princípio. Você deve seguir o princípio dessa vida. E esse princípio dessa vida, para a vida triunfante, é chamada a lei da fé. Então você deve entender a lei da fé. A lei da fé. Diga a alguém perto de você a lei da fé. A lei da fé. Diga a pessoa ao teu lado, diga, eu vou viver uma vida grande. Diga, eu vou viver uma vida grande. Você tem certeza que está a dizer a pessoa ao teu lado? Então diga a você mesmo. Diga, eu vou viver uma vida grande. Vou viver livre de enfermidade. Vou viver livre de enfermidade. Eu serei próspero. Agora que você disse isso, você acredita? Glória a Deus. Você será próspero, sim. Ouçam. Antes da oração, tivemos a proclamação de fé do nosso homem de Deus. Olhar para alguns, é parte da ordem do culto. Não é apenas isso. Não é um segmento do culto para vai passar e depois o pastor vir para nos dizer o que o pastor quer nos dizer. É um momento especial do nosso homem de Deus e é mais importante do que eu tenho para vos dizer. Quando tais declarações vêm, você deve fazer algo com elas. Declare do teu coração. Então, quando eu dizer a vocês, você vai viver uma vida grande, eu vou viver uma vida grande, então eu sou aquele que estou a dizer, mas você deve falar com o significado do teu coração. Tem que ser algo que tem significado com o teu coração. O que eu estou a fazer aqui é que eu estou a provocar a fé, ao amor e às boas obras, que é uma das responsabilidades de um pastor. Então, eu estou a provocar-te. Eu estou a construir a tua fé, estou a tirar-te de qualquer que seja a situação. Mas a minha boca não pode falar por ti. Não disse, se o teu pastor confessar com a tua boca o Senhor Jesus e acreditar no seu coração, não disse que você seria salvo. É o pastor que vai ser salvo. Então, se é a tua boca que você precisa para te salvar, para trazer salvação a ti, então, a lei da fé, se você não disser nada sobre a tua vida, sobre o teu meio envolvente, sobre as coisas que tu queres, o que irá acontecer? Nada vai acontecer. Algo vai acontecer. Se você não disser nada, é um princípio.
something will happen. Algo vai acontecer. If you have a Se garden você tem um jardim given to you que foi dado and you don't cultivate e the você não garden, you don't cultiva plant o anything jardim, in the você não garden, planta nada no what jardim, will happen? o que vai acontecer? Did you plant the weed there? Você plantou a erva Did you daninha ask lá, the weed to come? você pediu a erva But daninha the para weed vir, came mas a erva by the daninha word of veio God. pela If you palavra go de back Deus. Se to você Genesis, for a ver em the Gênesis, Bible a told us Bíblia nos clearly falou claramente that it will produce que vai its kind. produzir o seu tipo. So whether you plant Quer você or plante not, ou não, it will produce. vai The produzir. only thing A there única is that coisa it will ali produce é que what vai you do not produzir o want. que você não quer. For it not to produce Para não what you do produzir not aquilo que want, tu não what do queres, you o que você do? deve You have fazer, to sow você deve semear what you want. o que você quer. So that's what, Então, you know, é the isso, faith sabe? about A faith fé, proclamation. isso é o significado Your das life declarações will de go in the fé. direction of A your tua mouth. fé, a tua vida, perdão, vai Your na life will direção go da in the tua direction of your boca, confession. vai em direção às tuas confissões. go. Irá nessa direção. Said, if I don't do anything, Se eu não fizer the nada, devil will not disturb me. That's Satanás não vai will not me disturb you. incomodar. É verdade, ele não vai te incomodar. Não vai. Why will he not disturb you? Por que ele não vai te incomodar? Because he already have you. Porque ele já te tem. So why will he be disturbing Então, you? por que Says ele vai te incomodar se ele já te tem? he will be disturbing those. Ele vai estar a atrapalhar aqueles que ele não tem. Então, o que é que você Do faz? something about it. Você faz algo For the sobre. devil to even Para check out Satanás the scriptures até. and resist him. Se Satanás And querer fazer resist alguma it coisa, a comes Bíblia with diz an action. It para comes with an effort. resistir. E o resistir vem com uma comes with a ação, com um responsibility. esforço. Glory be to God. E vem com responsabilidade, Are glória a you still Deus. there? Vocês ainda estão So when aí? you have a garden Então, and you quando plant nothing in você the garden, tem um jardim, something não must planta grow. nada no jardim, algo vai crescer. That is how many Christians' lives, É assim como a vida de muitos cristãos. because they don't realize that Porque não nos something apercebemos must still grow in their que life. algo Something está must still a happen. crescer. They don't realize that. Muitos não se apercebem disso. If that thing happens, Se it is isso not God's acontecer, fault. não é culpa de Deus. God has his responsibility. Deus tem a sua responsabilidade e nós temos a nossa própria responsabilidade. You know, and God's Sabe? responsibility E a responsabilidade de is already Deus done. He had given us Jesus Christ, já then foi he feita. gave Ele nos us deu o the Senhor Holy Spirit. Jesus e nos deu o Espírito Santo. So our responsibility now is to do something E a nossa responsabilidade é fazer algo with Jesus Christ com Jesus Cristo. Eu posso fazer algo com Jesus Cristo? Claro, é por isso que ele morreu. for us. Can I do something with the Holy Spirit? Of course, that's why he gave us the Holy Spirit. É por isso que ele nos deu o Espírito If you Santo. do Você fazer nothing alguma with coisa Jesus com o Christ, Espírito you do Santo. nothing with Se the não Holy fizer nada Spirit, com Jesus he has Cristo, com o already Espírito given Santo, to porque us. ele já, You can't já nos deu. nothing next day, E você não and pode. nothing's gonna happen. But when you want to Quando você change, quer mudar a tua vida, you begin to speak to você começa a falar para a tua vida. Eu vou ver uma vida grande. yes, Sim. I cannot be sick. Eu não posso estar doente. I will live a great life. Eu vou ver uma vida Gospel grande. will spread through me. O Evangelho vai se expandir através de mim. Eu sou um salvador, um ganhador de You almas. begin to tell yourself Você the começa a dizer a ti things mesmo that as you want to coisas see. que você quer ver. Or else, the things that you do not want to see, they will grow like the weeds. Glory be to God. Glory be to God. All right, let me show you. Deixa-me vos mostrar, Cover up this with the scriptures as I begin to round up now. Romans chapter 9. enquanto eu termino, vamos ver Romanos 4. This is very, very interesting. E isto é muito, muito interessante. Estou a tentar trazer-vos, mostrar-vos a lei da fé. Verse 17. Verso 17. Quickly now. Rápido agora. Romans chapter 4. Romanos 4. He said, as Ele it disse, como is está written. escrito. Ah, You know the story of this. você sabe a história disso? You know how it happened in Genesis. Sabe como aconteceu em Now, Gênesis? Paul is reporting Agora this. Paulo está a reportar aqui. He said, as Ele it diz, is como está written, escrito, I have made thee a por father pai de of muitas what? nações te constituí. Many nations. Take notes. Tire nota. He didn't say I Ele will não make disse thee. que eu irei te fazer, ou irei te said, "I constituir. Ele disse que te constituí. So when God was Então, speaking quando to Deus Abraham, estava a falar com Abraão, remembered Abraham's lembra-se state. da declaração de Abraão. He is talking to God was Eh, talking to somebody. Deus está a falar com alguém e a dizer à pessoa, Made you, eu te constituí, you know. sabe? God is saying, I have made you.
Deus disse, eu te constituí. And this person E essa pessoa has no child. não tinha filho. He said, I have made you, Ele disse, eu te constituí, but he had no child. mas não tinha At the filho. time God was Naquele speaking tempo, to quando the Deus person, estava a falar com a pessoa, he had no child. ele não tinha filho. I have made you. Eu te constituí. Then the Depois, scripture a said, Escritura continua a before dizer, he perante believed aquele in no whom- qual creu, a saber, Deus. The next one. Veja o Take próximo. note of this. Tira nota disso. quickeneth- O qual vivifica. Eu não disse para ir no próximo Who verso. quickened the dead? O qual vivifica os mortos. Uau. Before him whom he believed. A saber, This is it. Who quickened ele começa, the dead perante aquele no qual and creu, a calleth saber those que Deus things qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. So, when Então, you said to quando yourself, você diz a você mesmo, I will live eu a vou great life, viver uma vida grande, what were you doing? o que você está a fazer, You were calling você those está a things chamar which aquelas they coisas not. que não são como se já fossem. That's the principle. Esse é o princípio. That's the principle. Esse é o princípio. You were calling those things Você está a which they chamar not aquelas as coisas que não são como se já fossem. So God called those things Então Deus which chamou did not essas exist coisas as though they que, did. que não existissem como se já existissem. He called those things. Ele chamou essas So coisas. when he spoke to Então, quando ele Abraham, falou com he told Abraão, ele disse a Abraão: I have eu te made constituí. Nothing seemed to have happened. Nada parecia ter acontecido. So when he was telling him, Então, quando ele estava a dizer a nothing has ele, happened, nada tinha acontecido, but there is mas há, to be a response. perdão, vai haver uma resposta para Abraão. You know, Romans did not cover it properly. But Romanos não cobriu isso de maneira apropriada, mas se você for para Gênesis, você vai descobrir que Abraham did not Abraão believe at the beginning. não creu no princípio. Until Até que God Deus took him out lhe levou para fora and began to show e him. começou a mostrar-lhe. And when God did E that, quando Deus fez what isso, o que happened? aconteceu? He believed. Ele creu. Okay? Now, Ok? hear what the Agora, scripture veja o says. que a Escritura diz. Agora, Give me that scripture. He said, and Ele call those disse- things which be not as though they were. Go to verse 18. vamos verso 18. So, Diz, who? o qual He said, who ele diz, o against qual contra a em esperança, creu contra a believed in esperança. hope? Did you see that? He against hope. Ele diz contra a esperança. This is what Isso Abraham é o que hoped. Abraão esperava. He had hoped. Ele that tinha a he would have esperança a de child. que ele teria um filho. That's why he married Sarah. Primeiramente, foi por isso que ele he had casou the com a hope Sara. Então ele tinha That he esperança would have a child. que ele teria But um nothing filho, seemed to mas nada parecia estar a until acontecer God até que came Deus apareceu and called those e things that chamou be not aquelas as though coisas they que were. And não God são said como to se já him, fossem. Deus I disse a have ele: made you eu te the constituí father o of pai many nations. de muitas So nações. against that Então, hope, contra aquela which esperança, he already had, e ele the já Bible said, tinha, a Bíblia diz que ele creu em esperança. so what that means Então, o is que that isso significa? he now Que gave ele agora substance deu substância to his believing, à sua crença, to his hope. para a sua esperança. That's why É por isso Hebrews chapter number 11 que verse Hebreus 11:1 1 tells us, nos diz claramente. can I have it now? So Posso ter everybody can Hebreus para que todos possam ver? see? Now, Agora, faith is the a fé é o fundamento ou a substância substance of things. das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. So Então, I hope eu tenho esperança. I get a job. Eu tenho que eu recebo um emprego. Eu tenho esperança. Eu tenho uma criança. Eu tenho uma My esperança. situation change. I Perdão, hope que tenho um emprego. thing. Tenho uma, But tenho, this God espero que things who quickened the dead and called those things we aquele que esse Deus que vivificou os mortos e chamou as coisas que não são como se já fossem, tal como Abraão foi levado para fora e lhe foi mostrado as coisas, você não precisa te levar para fora para te mostrar alguma coisa, você só precisa olhar para as Escrituras. When you look at Quando your você olhar para as scripture, it is Escrituras, like being é taken como out by God. ser levado para fora Because por God is Deus, going to be taking porque us Deus out individually.
But vai... now he has given us the scripture. Ele antes levava as pessoas para fora individualmente, mas ele agora nos deu as escrituras e a Bíblia nos diz, Faith is the response of the human e o pastor spirit disse to que the word of God. a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Então Abraão respondeu To what God said. o que Deus disse. Even though when he had not have it, the Bible says he had hope. So he gave Mesmo substance quando ele to não that thing. tinha, a Bíblia diz que ele teve esperança, então ele deu substância a isso. Then he saw it physically. E ele viu fisicamente. That's what God have done. É isso que Deus fez. So when he told Então, quando ele disse a Abraão that he would be father of many ele nations, seria pai de muitas nações, Abraham believed. Abraão creu. So God is saying to you, wherever you're listening to me now, I will make you a success. God is saying to you, Deus está a dizer a você que ele te fará um sucesso, que você é o próspero. Deus está a dizer a you are ti the healed one. que você é o curado. Made you prosperous. Eu te fiz próspero. I have made you Eu praise te and fiz reis e I have sacerdotes. made you head Eu and te strong. fiz saudável e That's forte. what God is saying to you. É o que Deus está a dizer a ti. Oh, pastor. Oh, even as you're saying pastor, it now, my mesmo enquanto body, estás a dizer the agora, o pain in meu my body is corpo, a coming. dor no Oh, meu Jesus. corpo está a vir, obviamente. But it's now your responsibility Mas agora é a tua to responsabilidade give it substance dar substância and give it hope. e dar esperança. That's your responsibility. Essa é a tua responsabilidade. So Então, if you understand se você this, entender isso, the unity of the a body of unidade Christ do becomes corpo de easy for Cristo you. torna-se fácil para ti. It becomes so easy. Torna-se tão So fácil you para begin ti to e você live começa a in it. viver nisso. You will not be angry Você with não anybody. ficará chateado com When ninguém. those are giving 10,000 Quando or aqueles estão a giving dar 10 10,000 and mil your name is e not o called, teu nome you não é gave 1,000, chamado, você deu they only 1000, recognize ou eles the apenas people who reconhecem give aqueles big. que dão Who grande. stopped you? Quem te parou? Quem te God impediu? collects those Deus things chamou which be aquelas not coisas que as não, though que they não eram were. como se já fossem. So you give Então your own você dá a substance. tua própria substância. Give your substance Dá a tua substância and change. e muda. You will discover Você vai descobrir that everything que tudo will change. irá mudar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Against hope, Contra a esperança, he believed in hope. ele acreditou em esperança. He hoped for it. Ele tinha esperança disso e deu substância. 2 Corinthians chapter number 4. 2 de Coríntios 4. Yeah. Verse number 13. 4:13. At the last thing Abraham did, A última coisa que Abraão fez, you see it here. você vê aqui. Paul says that we having the same Paulo spirit diz, e of- temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Did you see that? Vocês viram isso? According as it is Como está written, escrito, I believed, criei, therefore have por I. isso falei. We also believe. Nós and também therefore cremos, também falamos, por isso também So, falamos. the moment Então, Abraham o was momento taken que out Abraão and foi levado showed, para he fora, ele foi believed and mostrado, did ele creu e deu substância. He didn't keep quiet and say, Ele não ficou calado e disse, quando assim que vai acontecer. he began to sow Ele seed with his começou a semear com a sua boca. father of many nations. Pai de muitas nações. Father of nations. Pai de nações. He looked Sarah and said, Ele olhou para Sarah, Sara e disse, Sara, mother of nations. mãe das nações. Mother of nations. He Ele, believed ele creu what God has said. o que Deus tinha dito. And he began to speak E ele it começou a falar every day of his life. todo dia da sua vida. Todos os dias da sua vida. Não If the falou? cloud be full of rain, it will empty itself. Se as nuvens se encherem de água, irão derramar sobre a terra. Irmãos e irmãs, fale a palavra. Esta é a lei da fé. There's a law. É uma lei, ele te dá. There's a law. É uma lei. Then you get it. Você recebe. In Romans chapter number 8, Em Romanos 8:10, Paul summarizes all Paulo this, sumariza tudo isso para nós. what your mouth can do for you. O que a tua boca pode fazer para ti. O que pode trazer para ti. He did it. Then he said, Ele and diz, if Christ e se be in Cristo you, está em vós, the body is dead o corpo na verdade está morto because of sin, por causa do pecado. but the spirit Mas o Espírito is life vive because of righteousness. por causa da justiça. So is Christ in you? Então Cristo está em ti, So the body is dead. então o corpo está morto. Then go to verse 10. E vá para o Chapter 10, capítulo 10, verse 8.
Começa do verso 8. Gives us another principle, Ele nos dá outro princípio aqui. which every day. Ele But diz, what saith it? mas que diz? The word is near A thee, palavra está even in thy junto de mouth. ti, na tua boca. So stop complaining. Então para de reclamar. The ability to change A your habilidade para mudar as circumstances suas is in you. circunstâncias está na tua boca. So the word is nigh thee. Take A palavra the está word junto from de the ti. scriptures Tira a palavra das escrituras and speak it. e começa a falar. Your tablet is very close to you. O teu tablet está muito perto de Bible is ti. very A tua close to Bíblia you. está muito perto de ti. PCDL is very close to you. PCDL está muito perto de Rhapsody ti. A of Rapsódia de Reality is very Realidade close está to muito perto de ti. So take it, Então tome. The word is nigh A thee. palavra está junto de even in ti. thy mouth Na tua boca and in thy heart. e no teu coração. That is the word. Esta é a palavra da fé que pregamos. Then he told us in verse 8, E ele nos that diz, if a saber, you put your se name there, você whatever, põe aí a Peter, tua speak boca, of Paul, tem shall Paulo, confess. se com a tua boca confessares, Confession, that word means declare. essa palavra confessar significa We always declarar. use this for salvation. But this is the principle of the law. Você fez isso para a salvação, mas esse é o If princípio thou da shalt lei, confess with the mouth da fé. the Lord Jesus, Ele diz, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres, he's talking about então ele está a declaration. falar da Jesus, declaração. you are Lord. De Jesus, tu és Believe in the Senhor. heart that God raised him Você from the acreditou dead. no seu coração que ele ressuscitou dos mortos. Ele diz que será salvo. Then, Depois, with the heart. visto com que o coração, o homem crê para a justiça. Then this last one, E esse é o último. with E your mouth. com a say, my boca, diga minha boca. mouth. Declaration is made Declaração é feita unto my next level, para o meu próximo nível, unto salvation. para a salvação. So when you make those declarations, Então você faz essas declarações. you will not be fighting. Você não estará a lutar. You will not be doing anything. So, pastor said, Então o pastor disse, devemos focar-nos. we focus Focar-nos on the word. na palavra. Focus Focar-nos em Jesus Cristo. Focar-nos on the things that he has called you. nas coisas que Ele nos chamou a ser. Glory be to God. Glória a Deus. Wherever you are, just want Onde quer que tu estejas, eu quero que você fale em línguas. to speak in tongues. Fale em línguas. Opportunity for you to Uma operate oportunidade that para law. tu operar essa lei. What do you want to see in your O que church? você What quer do you ver want na to tua see in igreja, o your que você quer ver na tua célula. Esta é a oportunidade. Speak the word. I live in divine health. Eu vivo, I live in divine health. diga eu vivo em saúde divina. As linhas caíram para mim In pleasant places. em lugares agradáveis. Goodly heritage. Eu tenho uma boa herança. My life Minha vida is moving upward, está a mover-se para cima forward. e para frente. I am not restricted by anything. Não estou restringido por nada. I live in the Eu power of vivo God. no poder de Deus. The glory of God is in me. A glória de Deus está em mim. As I'm one with Christ, Como eu sou um com Cristo, I'm one with the body. sou um com o corpo. I operate Eu opero on
on the principle of no God. princípio de Deus. Therefore, I'm prosperous. E por isso eu sou próspero. Não posso ter falta, The Lord is my shepherd. porque o Senhor é o meu pastor. I can't be disadvantaged Não posso estar em desvantagem, because Christ lives. porque Cristo vive em mim. Hallelujah. Aleluia! Yeah! Glory be to God. Glória a Deus. You may be seated. Pode sentar-se. All right. We're going to pay our tithes. Vamos agora pagar os nossos dízimos e dar as nossas ofertas, mas antes de... I want you to listen to me Eu quero que vocês ouçam well. com muita clareza, Now, atentamente. it's important Agora é importante para ti, para você pagar o teu dízimo, to give your offering, para dar as tuas ofertas, especially in the especialmente em reuniões como estas. every time Todo momento you give your tithe, você der os seus dízimos e ofertas, whether it's a quer seja uma reunião de oração ou não, give your offering. você dá as suas ofertas. Few days ago, Alguns dias atrás, sent you a message nós te enviamos uma mensagem to discontinue the use. para descontinuar o uso do KingsPay. How many of you Quantos de vocês viram essa mensagem? you did? All right. Vocês viram? Some people didn't. Alguns não. And when we looked at the back end, we still saw some payment. Wonderful. So I just said to myself, I said, Eu disse a mim mesmo, "Announce that Christ se is nós anunciamos que Cristo está a vir, I said, send us a message. assim, This is how this message is going to be. que essa pessoa vai se comportar. But it's fine. Mas tudo bem. So we did ask. Nós pedimos, There were some issue houve alguns problemas com o KingsPay e and it's been going on for like 2 weeks. já está assim há 2 semanas. Means when you pay, Significa que quando você paga, o dinheiro sai da tua conta, we are not able to get the money. mas nós não somos capazes de receber o dinheiro. Então, We try to alert nós those in charge. KingsPay is our platform. How many of you estamos a tentar ver, estão we all work em together to encargos disso e KingsPay é a nossa plataforma. they found out that Então, descobriram que group of people that have grupo de pessoas que hackearam into Stripe, not KingsPay, no Stripe, não no KingsPay, and it has affected e afetou the KingsPay KingsPay in such a way. de tal maneira. They thought they would resolve it E by changing pensaram que poderiam resolver. IP and other kind of things. Então, alguns de vocês são muito técnicos e sabem dessas coisas. They did that. Eles fizeram isso, Okay, we are set. pensaram, ok, já está resolvido. So when they finally E released, quando liberaram instead of going to all o form, em vez de ir em todas as contas de várias pessoas, these hackers' accounts, em vez de ir na conta de cada we had to das pessoas que pagaram nossos dízimos, foi para a conta desses hackers o dinheiro know todo. me very well. Mas vocês me sabem muito bem. It's true. When I say it, Quando eu digo estou a fazer uma confissão e essa confissão que está a funcionar para mim, eu não posso perder. Eu pago os meus dízimos, eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Então não posso. so all others who uses KingsPay. So immediately Então, imediatamente, down and immediately Estamos- alerted them. Sorry, this thing did not as you promised. When they checked, they discovered that. Fortunately felizmente, for us and para nós, fortunately for e infelizmente para eles, it needs to hit a bank. tem que chegar num banco. They have not received that kind of E money. eles não receberam esse tipo de dinheiro antes. Então, quando chegar no banco, o banco disse, To find out devemos descobrir what's happening here. o So que está a acontecer aqui. Então, stopped. So o banco parou. Então, no tempo, communicated, we discovered that the problem will reverse. foi comunicado, descobrimos que vai ser revertido. But whatever is happening to them, Então, o que aconteceu a eles, that is with the people and all. That's them and the bank and all that. But anyway, the good news is a boa notícia é que everything has been tudo taken care of. foi tomado conta Going back to the use of e KingsPay, estamos a voltar ao uso do KingsPay.
It happened on Friday, but E aconteceu na sexta-feira, estou à espera meeting like this to que a reunião como essa, uma reunião como essa para anunciar a todos vocês, tivemos uma mensagem, mas para anunciar a todos que está tudo bem, nós podemos usar Kingspay. KingsPay It's even much more better now. e até está melhor agora. Something happens, Quando algo acontece, torna mais fácil para você começar a descobrir de onde é que nós perdemos, como é que... more security with the Stripe now has more security and other things that E agora está mais seguro. was the reason Então essa foi a razão. Nós dissemos a vocês para pararem. so that the ones you have given before we Aqueles que vocês deram antes, nós não vimos e agora estão a adicionar mais. we say stop. Por isso é que dissemos parem até que seja resolvido. We are grateful that Somos gratos been que done. foi resolvido. So don't you lift up your hand and say you did not lose any money. Some of you don't say, oh, I didn't give. Oh. Alguém disse, eu não dei, então por isso não perdi nada. So that's it. Então, But I want to let you know eu quero deixar vocês saberem que people will always, even pessoas sempre, mesmo no seu telefone, that is the world we are entering. esse é We are entering now. o mundo que estamos a entrar agora. People, if you look at the Se world, você they now fight war in the internet. Se você olhar agora no mundo, eles agora têm lutas na internet, And a guerra cibernética, eles vão e mudam tudo. the one that you were supposed to send somewhere else, they turn it to you in that. So it's a system. But Então, é um sistema, for those of us in Christ, mas para nós em Cristo nós não podemos the perder. Bible did not say they will not try. A Bíblia não disse que não haveria So if you want to use tentações you can go ahead ou and dificuldades, mas nós vencemos sempre. Então pode usar o KingsPay, já temos todos os detalhes no ecrã. Quer fazer algo direto, o que eu geralmente prefiro. Se quer usar o KingsPay, pode usar. we have the SPs. Temos os SPs, We use the SP. que também usamos. Então, rapidamente, tem o UKZN2, esse é o nosso código. Also UKZN2. So wherever you are, Então, onde quer que tu estejas, qualquer um que seja, bank transfer, transferência bancária, what do they call it? que chamamos KingsPay. Then if you want to also give Se você também quer dar em cash, o que eu também desencorajo, to the bank when we are in a cashless society, you know. So, but if you are free to give cash if you want to você pode dar em cash também se quiser. cash. So now that you know, Agora que você sabe, vamos dar as nossas ofertas. provide wherever you Ore sobre elas onde quer que você esteja. details are on your Os screen. detalhes estão no teu ecrã.
Louvado seja Deus. That's very interesting. É muito interessante. That was a new sound I was hearing. É um novo som que eu estava a ouvir. E o que era isso? Oh, that's. I didn't want it to stop, but I was Não looking queria parar, não queria que parassem. Yeah, good. Estava a olhar para o meu tempo. Isso é muito lindo. Thank you. Glory be to God. If you're not done giving your offering, Se ainda não please terminou go de dar a ahead sua oferta, vá. with your offering. Continua. Before we close, I have Antes de encerrarmos, some very important information to tenho give to you informações importantes para dar para vocês from the HQ concerning several programs that are coming up. sobre vários programas que estamos, para vir, que estamos a por vir neste mês. They are very, very important. And I want you to E é listen. muito importante, eu quero que vocês ouçam. Each of them I will play a video, then I will talk to you. Vou passar um vídeo e depois vou falar com vocês sobre. Take notes Tire notas and listen to what e ouçam o que está no vídeo. Nations, governments, cities, and the world at large have all been placed in our care. We have a responsibility Nós temos uma responsabilidade de tomar posse e determinar o que acontece no nosso mundo através da oração. Deus nos colocou aqui. Ele olha para nós para levar as nações na direção correta, para podermos guiar o nosso mundo no espírito e interceder pelos homens. Junto-nos de 5 a 26 a 29 de março de 2026 para o Dia Global de Oração e a edição mensal de Jejum e Oração com o Pastor Cris, pelas 16 horas, GMT mais 1, 18 horas, perdão, 16 mais 1. Ele nos ensinou quando nós oramos no momento certo e recebemos aquilo que Deus realmente nos disse que receberíamos para vivermos em toda a honestidade em nossa nação. É isso que nós iremos fazer, jejuando e orando. E para esses 4 dias, enquanto estamos a jejuar e orar, vamos estar a jejuar e orar, vamos tirar um momento para partilhar a palavra de Deus com vocês. Isso é muito importante para a tua vida. Vai construir a tua fé forte, então prepare-se para isso. De quinta 26 a domingo 29, ao vivo em todas as plataformas da Love World, C-Flix app, C-Love World, Alpha TV, designated ministry websites, e sites designados do Ministério e todas as plataformas da mídia social. Glória a Deus. Agora, como vocês ouviram, o Dia Global de Jejum será no 26, no 27 a 29. Essa edição is being, we have the global fasting and praying that it's been combined. So Pastor will talk more about it on the 26, começa no 26, to the 29th. será do 26 ao 29. The instruction is this: A instrução é que todo líder de célula this program deste programa will be an outreach, seja alcance. prayer outreach, Então será um either alcance de oração. Então você escolhe um dia out of these desses 4 dias, to para ter um alcance. O que é um alcance de oração? Você pode ter o alcance de oração online, você pode usar as diversas aplicações, sabe? like MyStream Space, Como o MyStream Space. Você também pode usar, what do you call it, the cloud, the Hera platform, pode usar a plataforma do Herald e partilhar o seu link com as pessoas, sure they participate. garantir que participam. Also Você pode também have a
ter um- the meeting. uma reunião física. This is very important. Então, isto é muito importante. Toda célula We're supposed to use them é suposto ser usada como um alcance e toda a igreja também como um alcance. all pastors take note, Pastores tirem notas, cell leaders, todos os líderes de célula tirem notas, o PFC do grupo e a PFC da zona também garanta que estas coisas are done. são feitas. Then that's that with the global fasting and prayer. You'll get more information. Concernente a isso, depois vão ter mais informações no próximo vídeo. The ladies' convention A Convenção das Mulheres will be holding Thursday, 2nd será April to Sunday, the 5th of April. será quinta-feira a domingo, começa no dia 2 de abril. Essa é aquela sessão novamente, é a Convenção das Mulheres 2.0 com o nosso homem de Deus, Reverendo Dr. Cris Aquilome. Meu nome é Pastora Mary Oase Of the Love Well Ladies Network, and I'm really thankful to e sou muito grata ao nosso homem de Deus por esta oportunidade linda. my great privilege. É um grande privilégio e honra de estender este convite a toda mulher, todas as nossas igrejas em todo o globo. Next big thing A próxima grande coisa que estará a acontecer na nossa nação Love World é network convention a Convenção das Mulheres 2.0, perdão, como em Deus, Pastor Cris. launch every lady that will be in attendance into a greater level. E este programa foi desenhado para lançar toda mulher que esteja envolvida no programa para um novo nível de operação no ministério. Chosen ladies to 20,000 dynamic, purpose-driven ladies for God's vision. This is both for married and single Isso também é para mulheres casadas e solteiras a partir dos 18 anos para cima. Será de 2 a 5 de abril e será na Nigéria, em Asheshe. coming in from the last year's convention as a result of pastors ever increasing ministry to us. There is no telling how glorious, how gracious, how wonderful this year's convention will be. It is exactly 19 days. É exatamente 19 dias para And ladies, este evento transformador. that this convention Quero vos deixar saber que planned for you. esta reunião foi planeada especialmente para vocês, irá te fortalecer, irá te empoderar para andar Giving purpose. confiantemente no propósito que te foi dado por Deus. Preparations are already E as preparações já estão a ser feitas. Você vai ter a melhor experiência, além do que você pode imaginar neste ano da manifestação. E qual é o teu papel nisto? Primeiro, be there. planeie participar, estar presente a todo custo. Sight at all costs. Number two, Número 2, fully prepare your heart to receive fresh visions and insights prepare-se em oração para your next level of manifestation. para receber. We compete for the race for the last lost lady. And then number three, E número 3, registre-se hoje através do teu escritório da zona. Se você ainda não o fez e começa a fazer preparações para participar. E 4, book your accommodations now reserve já as suas acomodações. From your zonal. E informações também pode ter do seu escritório da zona. E a tua Also be concluded. e os planos também para a sua transportação também devem ser concluídos neste momento. Organizar um programa como este, And therefore, I ask that you consider é para que vocês considerem também patrocinar o programa, a organização do programa conosco. SPs as God will enable you to do. So, dear ladies, mark your calendars and do not plan to miss it for anything. Então, queridas mulheres, preparem o seu calendário, venham para ser inspiradas, empoderadas e para receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ti. At the Love One Ladies Convention 2.0 with our dear man of God, Reverend Dr. Chris Oyakilome. And once again, the date is Mais uma vez, a data é 2 de abril a 5 de abril. venue once again is Love E o local será Asheshe Nigeria. na Nigéria, Asheshe. Não perca, Ladies gather. porque quando as mulheres See you there. se reúnem, grandes coisas são feitas. Glory be to God. See us there.
this is very important, the Love World Ladies Convention with the man of God. And from the report I have seen, Do relatório que eu vi, muitas de vocês mulheres não se registaram. with that man of Essa é uma reunião com o nosso homem de Deus, Reverendo Dr. Chris. and you will be glad that you attended this meeting. So do everything possible. Então façam os possíveis. I had a meeting with the Tive uma reunião com Ladies Network, the zone. Okay, uma reunião the zona Love World Ladies work. So we had a meeting yesterday. tivemos uma reunião ontem Inspire them. e estava a inspirar-lhes. Network. It's for both married E a Love World Ladies Network é para casadas e solteiras dos 18 anos acima. É esperado vocês estarem presentes. E, chairperson, as they call it in their e the zonal chairperson is Pastor Beauty Aduroja. So and they had o responsável deste capítulo da Love World Ladies é a pastora the group head. Beauty. So please, it is important that you always attend the meeting. É importante é que participem. There is always a prayer for the Love World Ladies Network, and all ladies are expected. Todas as mulheres são esperadas a participar do instrumento de oração, que são You don't have to miss. This is very, very important. So registration, you contact the or you contact Pastor Beauty and those in charge of it. So they will send you the link to all the ladies and make sure you register. All right. Next video. Hebrews 13:15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of World Evangelism Seed? If not, we've got you covered. The World Evangelism Seed is your opportunity. a tua semente de evangelismo global é a sua oportunidade de participar para alcançar mais vidas. E é fácil todos fazerem agora, incluindo adultos, jovens e crianças. Essas são as maneiras que você pode dar. Dá pela aplicação da SPs. Primeiro, baixe a aplicação do Love World. Terceiro, põe o valor das SPs e selecionar para enviar para um emitente. Põe o valor e depois envie. E garanta que você envie para o código que será mostrado. Ou pode dar também pelo site. Faça login com a sua conta do chat. Põe o valor e envia. Não tem um smartphone, tem outra opção. Você pode dar também instantaneamente com os cartões da SPs. Pega um da sua igreja ou da sua zona. Para você, para a sua criança, para o seu adolescente, é simples e fácil de usar. Você pode encontrar o seu Once funded, simply present your SP's card to the merchant user or official for scanning. Make sure to give to your designated merchant code as communicated by your zone or ministry arm. Family and friends can help fund your SP's card using their own SP's wallets. Parents can also fund the SP's card for their children directly from their SP's wallet. You can fund your SP's wallet using the web portal, web.espes.org. You can use the preloaded SP's card to give in church, at the special duties stand, or on the web portal. Give today and be part of de reaching hoje the faça ends of the parte earth de with the alcançar gospel. os confins Every da terra seed com o counts. Evangelho. Toda semente conta. Hallelujah. I'm sure you Aleluia. remember the pastor Eu lembro told us to give acredito que vocês se lembram o que o pastor disse para darmos um SP for the work of evangelism. And if you haven't, para o evangelismo global. E se você ainda não fez, you still have the opportunity ainda tem a oportunidade de dar. to stop. Você não tem que parar. And I'm seeing that not E eu tenho visto que if you have a
muitos de vocês não têm dado. Você tem alguma dificuldade com o seu SP, como baixar, já foi explicado para vocês. E I'll be having a meeting with eu vou ter uma reunião com todos rep in the churches os representantes financeiros das igrejas durante essa semana e explicar exatamente o que devem fazer. easy to do. É simples de fazer. Download Apenas baixe Loveworld app from a aplicação you download the SPs, then put your details e depois põe os seus detalhes, entre com o and you chat. Você está aí. you give Depois você dá, using the correct merchant dando o código certo. UKZ E para nós é UKZNW. Posso ter esse UE. código, é UKZN2WE. Same code we have É o mesmo código que temos, mas E desta vez temos o WE. that you do. Então garanto que você o faz. Because they said one SP E does not como eles disseram, um SP não significa que